revelou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, a sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Seja bem-vindo ao culto desta noite aqui na Primeira Igreja Batista. Para nós é um prazer muito grande estarmos louvando, adorando e agradecendo ao nome do nosso Deus juntos. Um culto 100% online, mas também 100% presencial, porque o Senhor está aqui conosco, está aí com você na sua casa, e a promessa dele, que quando estiverem 2 ou 3 reunidos, ali também ele estará. Então creia, o Senhor está aí com você, está aqui conosco, e nessa noite o nosso propósito aqui é tão somente, única e exclusivamente, exaltar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente, sempre nos meus lábios. E esse é o nosso desafio nesse tempo tão difícil que temos atravessado. Louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. E eu sei que é nesses momentos em que o nosso verdadeiro louvor, a nossa verdadeira adoração surge. E o nosso desafio nessa noite é tão somente agradarmos o coração do Pai. Podemos contar com você? Nós estamos aqui com o coração apertado, porque gostaríamos de estar todos juntos, mas infelizmente não podemos. O momento não nos permite, mas estamos todos juntos e unidos no coração, numa só fé, num só Espírito, na presença do Senhor, a quem nós vamos louvar e entronizar nesse momento. Mas antes de darmos continuidade ao nosso culto, eu até gostaria de te dar apenas 2 avisos muito importantes. O primeiro é que nós estamos com quase 1000 seguidores no YouTube. Para nós é muito importante alcançarmos essa meta de 1000 seguidores no YouTube, porque quando a gente alcança essa meta de 1000 seguidores no YouTube, a gente consegue outras ferramentas para ampliar o nosso alcance, para que a nossa igreja possa chegar mais além.
Não é verdade? Nós já temos testemunho de várias pessoas que já foram membros da nossa igreja, que estão em vários países do mundo, que estão acompanhando o culto com a gente. Pessoas que não podem estar aqui hoje, como você, que também está acompanhando o nosso culto conosco. E essa é uma ferramenta muito importante para o alcance das pessoas. Então, se você ainda não segue a Primeira Igreja Batista, PIB Governador Valadares no YouTube, é muito simples, é só você entrar no YouTube, colocar PIB Governador Valadares, vai aparecer o canal da Primeira Igreja Batista e clicar em inscrever-se, ok? Você também pode nos ajudar mandando o link para todo mundo que você conhecer, seus amigos, colegas, vizinhos, pessoas de outras igrejas, para que elas também possam seguir a nossa igreja no YouTube. Dessa forma, a gente vai conseguir fácil alcançar o número de 1000 seguidores. Faltam, acho, pouco mais de 300 pessoas só, para que a gente possa alcançar esse número de 1000 seguidores. Felipe, então, oi, diga, Nadine. Esse QR Code aí na tela, é só você ligar a câmera do seu celular e apontar para a televisão, que já vai direto para o nosso canal, tá? Só você colocar aí a câmera do seu celular e já vai direto para o canal do YouTube. Isso. Mas se o seu celular é igual ao meu, um celular muito simples, você não tem muita assim, habilidade para mexer com o celular, entra no YouTube, www.youtube.com.br, coloca lá no procurar PIB Governador Valadares, vai aparecer o canal da igreja, você clica no inscrever-se. Mas se você tem um celular mais sofisticado, né, só você mirar o celular na tela, no QR Code, e já vai direto para o canal da igreja. É muito simples, muito fácil, e assim a gente poderá também estar fazendo missões, né, Nadine? Alcançando pessoas do mundo inteiro através dessa tecnologia tão simples que é o YouTube, tá? E o outro pedido que nós temos para você nessa noite, por favor, nesse momento que a gente vai estar orando, depois cantando as próximas canções, se você puder, tiver acesso ao seu WhatsApp, mande o link do culto ao vivo.pibgv.com.br para várias pessoas. Manda para o grupo da escola, para o grupo do balé, para as mulheres do bairro, para a associação do bairro, manda para o colega do serviço, entendeu? Para todo mundo que você tiver acesso. Se você é advogado, para o grupo dos advogados, convide as pessoas para que elas possam assistir conosco, participar conosco desse culto nessa noite. É muito importante isso também. Com certeza elas serão abençoadas. Deus quer te usar também para ser uma boca profética nessa noite, para levar salvação aos lares que ainda não foram alcançados e atingidos na nossa cidade, estado, que está no Brasil, não é? Então, deixa Deus te usar nesse momento, entra lá e faz esse compartilhamento desse link com o maior número de pessoas que você puder. A gente conta com você. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui nessa noite com o intuito único e exclusivo de te louvar, te adorar e exaltar o teu santo nome, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que nesse momento você esteja levando cativo todo pensamento que não vem da parte do Senhor, todo temor, todo medo, ó Pai, que nós consigamos nesse momento nos concentrar 100% na presença do Senhor, Pai. E que onde essas imagens chegarem, onde essas canções alcançarem, onde a palavra pregada chegar, Pai, que possa haver mudança, Pai, koinonia, ó Pai, possa haver, ó Pai, metanoia, ó Pai, possa haver, ó Pai, mudança de mente, ó Pai, comunhão. Deus, onde quer que essas imagens, esse culto conseguir chegar, clamamos a Ti, Pai, que esteja abençoando, ó Pai, o pessoal da técnica aqui atrás das câmeras. O Senhor esteja, ó Pai, abençoando cada um dos meninos, ó Pai, para que eles possam ser grandemente usados pelo Senhor, instrumental, vocal, o pastor, Pai, que vai pregar daqui a pouco, ó Pai, os nossos pastores que estão aqui presentes, que tudo possa convergir para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta o Teu povo nesse momento para te adorar, Pai, para te exaltar, glorificar o Teu santo nome. O privilégio é nosso, ó Pai, a honra é nossa de te louvar, Pai, de te adorar. Fala conosco, ó Pai, grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor? Seja o que for, eu não temerei, porque o meu Deus está comigo. Aleluia. Palma. Seja o que for, eu não temerei.
for, eu não temerei. Por quê? O Senhor está comigo. Aleluia. Se Deus está conosco, meu irmão, não há o que temer. Sabe por quê? Porque a palavra nos garante que nada pode nos separar do Senhor. Nem a fome, nem a tristeza, nem a nudez. A verdade é que nada, nem a morte, nada pode nos separar do Senhor. E é isso que nós vamos continuar louvando nesse momento. Aleluia. Adora o Senhor na sua casa. Deixe os vizinhos saberem que você é servo de Cristo. Cante conosco. Todos que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador.
separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não trava. Deus está perto de nós. Cante bem forte. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Diga! Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, o seu amor, reina o seu amor. Cante! Deus está perto de nós. Aleluia! Deus está perto de nós. Glória a Deus. Pastor Alessandro. Boa noite, queridos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim nesse momento chamar você agora para um momento de consagração, momento onde cada um de nós vai fechar os nossos olhos e nós vamos nos voltar ao Senhor, consagrando nossa vida, consagrando aquilo que somos e aquilo que temos, momento de dedicação do seu dízimo e da sua oferta. Para tanto, eu quero ler um salmo que muito me chama a atenção, que é o salmo de número 96, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Deus é tremendo, e diante do Senhor nós nos rendemos, nós nos prostramos. E uma das maneiras que o salmista aqui, de maneira poética e lindamente colocou, é para entrar nos seus átrios, trazendo ofertas. Isso nos remete muito a esse espaço, trazer o dízimo a esse espaço. Mas mediante a todo esse processo que estamos vivendo, nós estamos impedidos, por um determinado tempo, a agir dessa maneira como o salmista está nos ensinando. Mas nada impede de dedicar ao Senhor as ofertas, nossa vida, dedicar quem somos e o que temos ao Senhor. Por isso, pega agora, e talvez você está com o envelope da igreja na mão, talvez você é de outra igreja e está também pensando em levar a sua oferta. Eu quero pedir a você agora, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, consagrando cada centavo a Ele, porque Ele é digno de 100%. Deus é digno de receber tudo, 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 porque Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu um amor que ninguém jamais deu por nós. Feche os teus olhos, quero orar com você. Pai amado, nós estamos mais uma vez juntos diante do Senhor, em adoração, prostrados, ó Deus, e como o salmista coloca, tremendo, tremendo, Senhor Deus, tamanha tua majestade, tua santidade e teu poder, meu Pai. Por isso, ó Deus, nós consagramos ao Senhor cada real, cada centavo, ó Deus, tudo que temos, tudo que somos, nós consagramos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o único digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. E nisso nós temos certeza que assim estamos juntando tesouros no céu, estamos juntando contigo, Senhor Deus, uma parceria para fazer esse reino desenvolver cada vez mais. Por isso, meu Pai, vem sobre nós, orienta-nos, Senhor Deus, como igreja, a utilizar cada centavo, cada real de acordo com a Tua vontade. E orienta, Senhor Deus, cada um de nós a sermos cada vez mais fiéis a Ti. Um dia, ó Pai, nós cultuaremos de novo neste local, com muitos irmãos, ó Pai. E, ó Deus, será um dia de muita consagração, de entrega e devoção diante do Senhor. Por isso, meu Pai, vem sobre nós e abençoe a todos que estão ao alcance da minha voz, que estão agora sentados em sua sala assistindo, ó Pai, este culto e participando conosco em espírito, ó Pai. Vem sobre eles, derrama toda a sorte de bênção. É a minha oração nesta hora, no nome de Cristo Jesus. Amém
e amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais esse Deus maravilhoso, cantando hinos de louvor ao nosso Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu temerei? Nós não precisamos temer nada, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Vamos cantar essa verdade? Glória a Deus. E essa é uma verdade. Sempre encontramos descanso na presença do nosso Deus. Por mais que o nosso coração esteja realmente abalado, esteja desesperançado, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro. E por isso nós o glorificamos e o adoramos. Graças a Deus pela sua vida. Você que está conosco nesta noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso culto da Primeira Igreja Batista em Governador Valadares. Eu sou o pastor Hélio e estamos em culto ao Senhor nesse tempo em que não podemos nos reunir presencialmente, né?
Por isso eu quero, de antemão, já agradecer a cada irmão, cada irmã que está aqui nesse espaço de cultos da primeira igreja, para realmente adorarmos ao Senhor, irmãos e irmãs, que Deus tem levantado neste tempo, para realmente suprir a necessidade de cada um de nós, aqueles que estão em casa e devem fazê-lo, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos orar mais uma vez, porque realmente carecemos da presença, do poder e do propósito do Senhor nas nossas vidas. E vamos orar também, agradecendo a Deus pelos aniversariantes desta semana. Os irmãos membros aqui da igreja certamente receberam já o nosso boletim mensal. Temos feito um boletim mensalmente, não é? O do mês de junho já deve estar quase pronto, e logo no início do mês vamos disponibilizar para os irmãos. Então é importante que os irmãos acompanhem ali os aniversariantes do mês e, se possível, dê uma ligadinha, mande um WhatsApp para aqueles que estão aniversariando nesse tempo. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida da irmã Anali, evangelista, da irmã Rosilé e da irmã Sandra, que aniversariaram no dia 14. No dia 15, sexta-feira, a irmã Dulcilene, o irmão Lucas Schwenk e a Stephanie Cristina. Ontem, 16, o irmão Israel Ribeiro da Cruz, filho do irmão Marcelo, né, e da irmã Alessandra. Hoje faz aniversário o irmão Eude. Parabéns, meu querido irmão. E durante a semana, dia 18, amanhã, a irmã Aline de Oliveira e a irmã Mirela Magalhães. Aline, é você, minha filha? A Aline está aqui, né? Dá um close na Aline lá, ué. Olha lá, Aline. E um passarinho abençoado me contou que amanhã também é aniversário de 12 anos de casado. É hoje o aniversário? Então a pizza é hoje mesmo. Fala aí no microfone para todo mundo ouvir. Desliga o microfone. Isso. Dia 14 foi aniversário da minha pequena, de 2 aninhos, a Gabriela. Que benção. Dia 15 foi aniversário da minha maior, 6 anos, a Maria. Hoje tem 12 anos que eu estou amando o Fábio. E amanhã eu faço anos. 18. 15 anos. Não, amanhã é dia 18. Ah, é dia 18, é. Amanhã é dia 18, 15 anos, meu. Tá certo. E, muito bem, parabéns, então. Vamos orar pela Aline, pelo Fábio, nesse casal tão especial, pela Gabriela e pela Maria. Não é isso? Também dia 19, a irmã Eloane e o Fernando. Dia 20, a irmã Célia. Parabéns, irmã Célia. Dia 21, a irmã Rutileia. Nossa querida irmã Rutileia. E no dia 23, a irmã Andréia Letícia. Dia 26, a irmã Maria Gabriela. Dia 27, a Cristiane, a Deise, o Daniel e a Carla. Dia 27, a Sônia do Israel. Então, parabéns também. E no dia 30, encerrando o mês, a irmã Marilda Ananias de Souza. Vamos orar por esses irmãos, agradecido por essas vidas preciosas, né? Nesse mês de maio, um mês da família. Temos que realmente colocarmos as nossas famílias no altar e na presença do Senhor. Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça, sempre, Pai querido, a nos alcançar. E te agradecemos, ó Deus, porque as misericórdias do Senhor realmente visitaram nesse mês essas vidas preciosas que nós dissemos agora, e se porventura um ou outro ficou fora dessa lista, que o Senhor, da mesma maneira, possa visitar. Aqueles que nos ouvem, nos veem também, todos, que a tua graça, a tua misericórdia alcance cada família agora, em nome de Jesus. E que em tudo, ó Pai, o seu nome seja glorificado. Te agradecemos especialmente pelo tempo de casados, 12 anos, da Aline e do Flávio, que o Senhor possa abençoá-los, Pai querido, em nome de Jesus, que a tua boa mão seja com essa família e também com a Gabi, com a Maria,
E, ó Deus, que o Senhor mesmo possa suprir com toda sorte de bênçãos. É assim que nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Vamos ouvir um louvor ao nosso Deus. A irmã Aline mesmo vai comemorar o aniversário cantando, né? Aqui é assim, o presente que a gente dá é serviço para a pessoa. Mas eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo 7. E daqui a pouco, logo após a canção, nós vamos ler o versículo de número 12. 1 Samuel 7, 12. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E que bênção poder estar aqui hoje, neste momento, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado. Como já foi dito, na minha família, essa semana é uma semana de celebração, de alegria. Mês de maio, para mim, é muito esperado. Amo muito esse mês. Assim como todos os outros, mas esse em especial, porque a gente celebra a vida da nossa família. E nós só temos a agradecer, mesmo por este momento que nós temos passado. O Senhor tem sido fiel conosco, não nos abandonou. Tem estado conosco todos os dias, todos os dias. E nós só temos o coração grato neste momento. E nós só podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Seja grato nesse dia também ao Senhor por tudo, cada detalhe que Ele tem feito por você. É muito precioso. O dom da vida é só Ele que pode dar. E ela tem que ser celebrada todos os dias. Agradeça a Deus por tudo. Amém? São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até pra te dizer. Rendo graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome e sempre dou graças a ti. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue
São tantas bênçãos. Amém. Glória a Deus. E o povo de Deus diz realmente amém, porque de fato o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, e nós somos profundamente agradecidos pela bênção do Senhor em nossas vidas, saber que o Senhor mesmo é o doador de toda sorte de bênçãos. Eu quero, no nome de Jesus, realmente agradecer ao Senhor, juntamente com você, por toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. E dentro dessa gratidão, né, queremos agradecer a Deus pelo cuidado dele para conosco, também saudar aí os irmãos da Igreja Batista Pedra Azul, em Contagem, pastoreada pelo meu xará, pastor Hélio Soares Espaia, que está nos assistindo, e o pastor Hélio, mesmo tendo gravado, já deixado gravado sempre os cultos, mas faz questão que os membros ali de Pedra Azul estejam acompanhando o culto aqui da primeira igreja, desde o primeiro culto que tivemos, há cerca de 2 meses atrás. Esses irmãos têm nos acompanhado e eu dou graças a Deus pela vida desses queridos irmãos, bem como tantos outros que têm sido aqui fiéis, mesmo assistindo o culto das suas respectivas igrejas, na maioria deles gravados, né? Mas tem também nos dado essa alegria, são muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Manda um abraço para a sua igreja, para o seu pastor. Aliás, manda hoje, liga hoje para o seu pastor também, dá aquela reforçada nele. Nós pastores somos muito carentes também, né? De ouvir o balido das nossas ovelhas, né? E graças a Deus, eu tive privilégio, vários irmãos queridos que sempre nos ligam. Mandar um abraço para o Luiz Felipe, lá de Belo Horizonte, um adolescente tão querido, não é? E também pediu para eu dar um abraço, eu estou mandando um abraço aqui para o meu irmão Eliseu, que está lá em Esmeraldas. E também o meu pastor Durval Miguel de Oliveira, está nos assistindo. E eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Durval. Assim que passar a pandemia, viu, pastor, o senhor vem aqui, porque tem até parente seu aqui em Valadares, hein? Então, em nome de Jesus, um abraço para o irmão aí, para a graça, em nome do Senhor Jesus. Você já abriu sua Bíblia? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Nós vamos ler apenas o versículo 12, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, mesmo depois da leitura da palavra do Senhor. Está aparecendo aí também no seu vídeo, e as outras leituras, creio eu, que a querida Isabel, que está ali me auxiliando, não é isso? Vai colocar também para facilitar para quem está em casa. Sempre é mais fácil quando é possibilitado, né, o nosso texto. 1 Samuel, então, capítulo 7, versículo de número 12, diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra lida no nosso coração, em nome de Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É o tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com você hoje, em nome de Jesus. Se você está em casa, diga assim bem alto aí com a sua família, na sua sala, onde quer que você esteja agora: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos todos, você é de casa, eu daqui, todo mundo que está aqui também pode falar, hein? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é uma verdade realmente importante de nós reconhecermos. Porque eu quero falar hoje à noite com você, e Deus tem colocado no meu coração isso, falar sobre marcos de Deus para a nossa vida. E o que são marcos?
São pequenas marcas, não é? Que nós fazemos ao longo da nossa trajetória. E é exatamente isso, aqui nesse capítulo 7 do primeiro livro do profeta Samuel, que nós encontramos Samuel marcando um determinado lugar, colocando ali uma pedra para servir realmente de lembrança. Ele deu a esse lugar o nome de Ebenezer, porque ali o povo do Senhor, o povo de Deus, realmente obteve uma grande vitória diante dos seus inimigos, os filisteus. Você já percebeu que quando uma coisa ruim acontece, é muito mais fácil da gente gravar na nossa memória aquela coisa ruim que aconteceu? Por exemplo, se você pensar aí na sua vida, na vida da sua família, na sua vida pessoal, uma situação de algum desastre, de alguma perda muito grande, de algo realmente que marcou a sua família do ponto de vista negativo, você tem muito mais facilidade de lembrar. Enquanto as coisas boas, as coisas que realmente deveríamos guardar na lembrança, como diz o profeta Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, muitas vezes essas coisas nós esquecemos os detalhes delas. Mas as coisas ruins, estas sim, nós muitas vezes nos lembramos. Basta lembrar das tragédias que marcaram, né, e marcam as nossas vidas. O 11 de setembro, as Torres Gêmeas que caíram nos Estados Unidos e outras datas que nos marcam do ponto de vista negativo. Algo ruim que aconteceu, algo que nos marcou de maneira triste enquanto família. Mas hoje, eu quero que, em nome de Jesus, nós passemos a nos lembrar das nossas vidas, nós passemos a aprender a erigir memoriais, a colocar pedras, a colocar marcos naqueles pontos da nossa vida em que o Senhor nos abençoou, em que o Senhor nos deu uma vitória, a fazer como o profeta Samuel fez, depois da vitória que alcançou diante dos filisteus, ele colocou uma pedra ali e disse Ebenezer. E a palavra Ebenezer significa exatamente isso, significa pedra de ajuda. E ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos tem realmente marcado. Até aqui realmente a boa mão de Deus esteve conosco. Aliás, uma antiga história árabe, que eu me lembro de ter estudado, visto esse texto quando ainda estava no ensino fundamental, conta que 2 amigos saíram para uma jornada. Eles tinham um caminho para trilhar e foram fazê-lo então. Em determinado momento, eles se desentenderam. E o desentendimento foi tão grande que um agrediu o outro fisicamente. E aquele então que foi agredido, pegou um pedaço, um graveto talvez, e escreveu na areia, hoje, nesse dia, o meu amigo fulano de tal me atingiu e me machucou e me magoou. E eles seguiram a caminhada. No determinado momento, tiveram que atravessar um rio muito caudaloso. E, exatamente aquele que fora agredido pelo amigo anteriormente, ele não conseguiu atravessar o rio e começou a afogar. Então, aquele outro amigo, o que tinha o agredido, pulou imediatamente na água, ele sabia nadar melhor, e o salvou. E quando chegou na beirada do rio, então aquele que fora salvo, e que havia apanhado antes, escrito na areia, dessa vez pegou um ponteiro, uma marreta, escreveu numa rocha bem grande, ali que estava à beira daquele rio. Nesse dia, o meu amigo fulano de tal me salvou e me fez uma bênção grandiosa, salvando a minha vida. E alguém, então,
ouvindo essa história, e disse: mas como assim? Você escreve na areia, que daqui a pouco já apagou a maldade que ele te fez, e coloca na pedra aquilo que foi de bom? Ele disse: é assim que tem que ser a vida. Precisamos marcar a nossa vida pelas coisas boas que os outros nos fazem e que também Deus realiza na nossa vida. Que lição maravilhosa! É assim que nós devemos e aprendemos hoje à noite com a palavra de Deus. Alguém dizia essa semana para mim, num desses vários grupos de WhatsApp que a gente está, e eu fico tão maluco olhando tudo isso que eu não tenho tempo de ver. Às vezes algumas coisas até importantes que alguém me escreve, passa batido, porque tem coisas que eu já nem abro mais, de tantos vídeos, tantas lives, tantas coisas que eu recebo, que eu já não dou conta de acompanhar tudo. Mas num desses grupos, alguém dizia que a igreja está sofrendo muito e que a igreja, quando voltar os cultos presenciais, muitas pessoas já não vão voltar mais, que é um prejuízo muito grande e que realmente o diabo tem feito uma obra grandiosa. Eu não sei se é um defeito meu, mas eu sempre prefiro crer na palavra do Senhor, que diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem, é assim que eu creio. E eu creio muito pelo contrário, que quando retornarmos como igreja, principalmente nós aqui da primeira igreja de Valadares, vamos retornar ainda mais fortes, ainda mais comprometidos, sedentos de ouvir a palavra de Deus, querendo com muita ansiedade ver e rever os irmãos, e nos abraçarmos e dizermos o quanto uns fazemos falta aos outros. Eu prefiro crer dessa maneira, que a igreja do Senhor Jesus, ela voltará ainda mais forte. Por isso, nós vamos precisar colocar um marco aqui, o marco de Ebenezer, que vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo diante da pandemia, mesmo diante de toda a dificuldade que o mundo enfrenta, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E glória ao Senhor, porque Ele de fato tem nos ajudado, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu gostaria de destacar desse texto, por isso eu pedi que você permanecesse com sua Bíblia aberta em 1 Samuel 7, porque temos pelo menos duas grandes lições que nós podemos tirar nesse texto para a nossa vida particular, para a vida das nossas famílias, uma vez que nós estamos exatamente no mês da família. É que o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa no mesmo lugar onde fomos derrotados. É nesse mesmo lugar que Samuel colocou o nome de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você voltar a sua Bíblia 2 páginas, você vai chegar no capítulo 5 de 1 Samuel. E se você ler comigo o versículo de número 1 do capítulo 5 de 1 Samuel, diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. É isso que está escrito aí na sua Bíblia. Os filisteus tomaram a arca do Senhor. O capítulo 5, versículo 1, diz que os inimigos do povo de Deus roubaram a arca da aliança do povo de Deus exatamente nesse lugar. E o que representa a arca da aliança para o povo de Israel naquele contexto, representava a própria presença de Deus com o povo. Portanto, se a arca não estava mais com o povo de Deus, simbolicamente dizia que Deus não estava mais com o seu povo. Que coisa terrível! É quando um povo reconhece e descobre que o Senhor não está mais com o povo. Aí você tem uma imagem, claro, de uma réplica do que seria, né? Segundo a descrição bíblica, a arca da aliança do Senhor. Ali dentro estava, por exemplo, relíquias importantes para o povo de Deus, né? Estava ali aquela vara de Arão, aquela que havia florescido, né? Estava ali também as tábuas, não é? Que Moisés trouxe
do Monte Sinai estavam também na arca do Senhor. Portanto, essa arca ela deveria ser guardada, as 7 chaves, ela deveria ser guardada com muito cuidado, porque a presença da arca do Senhor no meio do povo de Deus representava que Deus estava presente com o povo. Aliás, essa arca sumiu e ninguém sabe onde está. Inclusive, houve até um filme, né? Os mais antigos aí vão lembrar, pastor Alessandro, que é mais assim do século passado, e outros mais vão lembrar, aquele filme do Indiana Jones, né, Felipe? Olha lá, o Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, aquele, como é que chama aquele ator lá? O Harrison Ford, não é isso? Já deve estar velhinho. E eu vi, muito legal. Então, essa arca ela foi perdida de fato, e dizem que tem um tesouro, mas não se sabe onde está. O fato é que, sem a arca, sem a presença física da arca no Antigo Testamento, representava que Deus, por alguma maneira, havia retirado a sua presença do meio do povo. Talvez você já ouviu isso no meio dessa pandemia. Onde está Deus? Por que Deus logo não resolve, não cura? Por que o Senhor já não levanta um medicamento aí, alguém que possa resolver isso, para que tudo volte ao normal? É a mesma pergunta que muitos faziam, por exemplo, quando na Segunda Guerra Mundial, Hitler, não é? Ele prendeu nos campos de concentração da Polônia e mesmo da Alemanha, várias pessoas nos temidos campos de concentração, e é uma história terrível, uma história triste. Eu mesmo tive a oportunidade de já estar no primeiro campo de concentração, em Dachau, na Alemanha, próximo a Munique, e ali aquelas histórias terríveis daquelas pessoas que eram conduzidas para aqueles lugares com o pretexto de trabalhar, né? Na entrada dos campos de concentração, tinha lá em alemão, está lá até hoje, aqueles portões de ferro, dizendo: o trabalho liberta, não é? O trabalho liberta. Mas sabemos quantos judeus foram mortos e quantas pessoas naquela ocasião da Segunda Guerra perguntavam: onde está Deus diante do Holocausto judeu? Onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus dos cristãos? É sempre assim. No momento da dificuldade, no momento da tristeza, nós sempre lembramos de cobrar a Deus pela sua presença. Mas no momento da alegria, não. E foi assim. O Senhor permitiu que a arca do Senhor fosse retirada do meio do povo de Israel, exatamente porque eles haviam desobedecido ao Senhor. E ainda hoje, a resposta para a desobediência ao Senhor está, inclusive, no livro de Deuteronômio, né? No capítulo de número 28. Se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, eu gostaria de deixar esse para casa com você, não é? Você vai ver ali que o Senhor, em Deuteronômio 28, no capítulo todo, ele deixa muito claro quais seriam as bênçãos para aqueles que realmente colocassem a sua confiança no Senhor. Mas há ali também, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, tudo aquilo que aconteceria com aqueles que não obedecessem ao Senhor. O capítulo 28, ele é muito explicativo, vale a pena você ler em casa. E não só o 28 de Deuteronômio, mas também o 31, no quinto livro, né, daquilo que os judeus chamam de a Torá. E ali está também no capítulo 31, se você tiver aí e quiser abrir comigo, 31, principalmente os versículos 16, 17 e 18, quando o Senhor está, vamos dizer assim, se despedindo de Moisés, né? E o Senhor, então, manda que o povo do Senhor aprendesse esse cântico, né? Esse cântico.
E o Senhor diz assim: quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido e se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses. Vejam, o Senhor está dizendo a Moisés: para outros deuses os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. Veja, o Senhor já está de antemão, de alguma maneira, prevendo o que aconteceria, porque o povo iria desobedecer. E o verso de número 21 diz assim: e quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, esse cântico será minha testemunha contra eles. Eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles gostam muito de números e desses jogos, né, de palavras e etc. E eu ouvi de um rabino recentemente, tem até o vídeo dele na internet, se você procurar, você consegue ver, que exatamente nesses versículos 16, 17, 18 e 19 de Deuteronômio 31, há um jogo de letras ali, né? Que a cada 49 palavras, a 50ª palavra, né? A palavra 50, ela começa com a determinada letra. Se você pegar esse jogo, aí você teria que pregar talvez a Bíblia hebraica, a Torá, e vai aparecer ali em hebraico, segundo esse rabino, a palavra holocausto. Interessante. 3.300 anos antes de acontecer, o Senhor já previa que o seu povo iria desobedecê-lo e sofreria por causa da desobediência. É assim que a Escritura registra. Foi por isso que o povo de Deus foi para o exílio babilônico. Foi por isso que o povo de Deus perdeu a sua terra, e no Salmo 137, por exemplo, o salmo que dá vontade de chorar, quando o povo é exilado, né? Eles dizem, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, porque nós não tínhamos o templo para tocar e penduramos as nossas harpas. Querido, o nosso Deus é amor, mas não existe amor sem justiça. Eu, particularmente, não tenho dúvidas de que o tempo que nós estamos passando no mundo é um tempo de juízo. É um tempo em que o Senhor chama o povo dele, a igreja dele, aqueles que são seus, a se levantarem para dar um testemunho para esse mundo. Porque há um só Deus. Há um só Deus. E nós deveríamos aproveitar esse tempo exatamente para reconhecer que o Senhor e a segunda vinda do Senhor Jesus está às portas. Nunca na história nós tivemos uma situação como essa, nessa proporção que nós temos hoje. Já aconteceram epidemias antes, mas nunca elas se tornaram tão globais e atingiram o mundo de uma maneira tão rápida como tem atingido atualmente. Via recentemente também um mapa da Covid-19 no Brasil. Interessante, ela chega, né, principalmente pelo litoral, aquela mancha, né, as cidades onde ela acontece mais tão exato são as cidades litorâneas, são cidades mais abertas aos turistas estrangeiros, é o caso de São Paulo, Manaus, Fortaleza, por exemplo, onde há grandes concentrações. Mas essa mancha agora ela vem entrando para o interior do país. Parece uma guerra, né? Me lembro daqueles filmes da Segunda Guerra, principalmente aquele episódio, né, do dia D, quando os soldados aliados eles chegam na Normandia e tomam a praia toda e vão entrando para dentro do continente europeu e acabando com a guerra. Nós estamos numa guerra. Não é uma guerra de um vírus, apenas isso. Não é uma guerra simplesmente biológica, no sentido de que as pessoas adoecem e morrem. Mas é uma guerra espiritual, onde o Senhor nos chama para nós
nos posicionarmos, nós colocarmos um marco, e aquele marco onde muitos estão chamando o marco da desgraça, o marco da morte, o marco da tristeza, nós chamarmos isso de um marco de Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e tem sido fiéis para aqueles que lhe são fiéis também. É isso que Samuel faz. Nessa guerra, nós sabemos quem são os vitoriosos. São aqueles que estão do lado do Senhor. Mas não podemos desobedecer a palavra de Deus, porque senão o juízo de Deus também vem sobre nós. Interessante na história, voltando à história aqui do livro de 1 Samuel, quando os filisteus pegam a arca da aliança do Senhor e levam para a sua cidade, e eles tinham, digamos, um padroeiro ali, que era Dagon. Dagon era um deus, entre aspas, né, em letra minúscula, um padroeiro. Sempre existiu essa coisa de padroeiro, de um deus, de um senhor responsável por uma determinada região e etc. Essa idolatria, essa crença idólatra, infelizmente, ela é antiga. E Dagon era o deus dos filisteus e tinha um templo, inclusive. Mas quando a Arca da Aliança foi colocada ali, a Bíblia diz, nos versículos 2 a 4 do primeiro livro de Samuel, que quando eles chegaram no dia seguinte no templo de Dagon, a Arca do Senhor estava lá, mas a figura, não é? A imagem de Dagon, a imagem de escultura, estava caído com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. E a Bíblia diz que eles então levantaram aquela escultura, não é? Aquela imagem novamente, e no dia seguinte ela estava de novo com o rosto em terra, caída, só que agora toda despedaçada. Sabe o que isso me comunica? E o que isso te comunica em nome do Senhor Jesus? Primeiro, que diante do nosso Deus, nenhum outro Deus fica de pé. Diante do nosso Deus, nenhuma pandemia, nenhuma enfermidade, nada, absolutamente nada, pode sobrepujá-lo e pode ficar de pé diante dele. Mas também nos diz mais. Porque o que é para nós hoje o templo do Senhor? Temos aprendido nesses dias que o templo não é prédio. Se a igreja dependesse dos prédios para ser igreja, já há quase 90 dias não teríamos igreja. Mas temos igreja, e ainda mais forte, e ainda mais pujante. Amém? Temos. Mas o que é o templo hoje? O apóstolo Paulo escreve que o Espírito Santo habita em nós e que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, a arca do Senhor precisa estar dentro de nós. Mas a arca do Senhor, ela não convive com nenhuma outra idolatria que esteja no nosso coração. Isso quer dizer que quando o Senhor da arca entra no nosso coração, o nosso coração não pode mais estar dividido, como essa imagem que você está vendo aí. Não sei se você consegue ler, mas há várias coisas pelas quais o seu coração pode estar dividido. E muitos de nós tentamos dividir a presença do Senhor no nosso coração com outros deuses. E olha, isso pode trazer juízo de Deus sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus não divide espaço e nem a glória dele com nada, absolutamente nada. Mas se dentro do seu coração estiver o poder, a presença e o propósito do Senhor Jesus, pode ter certeza que qualquer outro Deus vai cair, vai aparecer com o rosto em terra, vai aparecer despedaçado, porque em nome do Senhor Jesus, o nosso corpo, a nossa vida é templo do Espírito Santo. É interessante que enquanto a arca estava lá, se você olhar o capítulo 5, versículo 6 de 1 Samuel, a Bíblia diz que os filisteus, então, eles foram acometidos de uma praga, diz aí, não é? Uma praga que
atingiu a vida daqueles homens e mulheres, e eles ficaram com medo. E no versículo de número 7, eles dizem: ai de nós, porque nunca antes nos aconteceu uma coisa dessa. Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? Vejam como o nosso Deus, ele pode trazer, sim, juízo para as pessoas que não estão cumprindo o seu chamado, a sua palavra. Que coisa interessante é pensarmos que nós também precisamos estar antenados ao que o Senhor tem falado para nós. Estamos realmente colocando as nossas vidas no altar do Senhor, ajustando nossas vidas de acordo com o seu propósito. Com quais deuses você tem dividido a sua vida? Talvez o Deus dinheiro, a faculdade, os filhos, o trabalho, a diversão, os prazeres, ídolos. Pois diante disso tudo você percebe que do ponto de vista do dinheiro, o mundo hoje está sem saber o que fazer. Nesses telejornais, nessas televisões fechadas, cada um deles leva os especialistas mais especialistas que tem. E se você ouve um jornal aqui, um fala uma coisa do que vai acontecer financeiramente, se você ouve o outro, ele vai dizer outra coisa. Ninguém está sabendo de nada. Talvez você fique preocupado com a ideia de ficar em casa, sem saber o que pode levar para a sua família comer. Nós aqui mesmo, nossa igreja, temos ajudado várias pessoas. Essa semana mesmo, várias pessoas estiveram aqui retirando cestas básicas, o básico. E uma dessas pessoas que foi ajudada também, podemos ver a situação que elas estavam, porque trabalham para receber o dinheiro e no final do dia comprar comida. E não tinha simplesmente comida em casa, a não ser um pacote de sal. Não é? Como é que fica em casa? Vejam que todas as prioridades, elas tiveram que ficar em segundo plano. Com o que você tem dividido o Senhor? Percebe que um vírus conseguiu tirar o mundo inteiro do eixo. Percebe? Portanto, nós precisamos aprender a celebrar as pequenas vitórias. E é isso que precisamos aprender, querido, em nome de Jesus. Esse tempo que temos é um tempo de nós aprendermos a celebrar pequenas vitórias. Porque a ajuda do Senhor, ela vem sobre nossa vida no momento certo. O Senhor ajuda aqueles que o buscam de coração. Olha aí comigo, 1 Samuel capítulo 7, versículos 5 e 6, que exatamente nos fala sobre a vitória do povo de Deus. Na verdade, se você olhar a partir do versículo 5, você vai ver que o povo de Israel se consagrou. E no verso 6, o povo passa a jejuar, o povo passa a realmente buscar ao Senhor, e o povo reconhece, o versículo 6, o povo diz assim: nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor, e o Senhor se retirou de nós. Querido, essa é uma verdade. Deus foi retirado do mundo. Deus foi retirado de nossas vidas. Deus, para muitos de nós hoje, é um simples entretenimento. Pois o Senhor quer ter a primazia, a começar da sua igreja, a começar do seu povo. Quantas coisas nós temos inventado para tomar o lugar de Deus, mesmo no lugar de culto a Ele. Quanto entretenimento. Pois o Senhor quer que a sua presença
esteja de novo no meio do seu povo, no nosso coração. E que nós possamos, como o povo de Israel diz aqui no versículo 6, nós pecamos contra o Senhor. Irmãos, é tão difícil reconhecer o nosso pecado. É tão difícil. Você já viu quando alguém vai pedir perdão a outra pessoa? Geralmente ela diz assim: ah, se eu te magoei, ah, se eu te fiz mal, você me perdoa. Não tem si. Quando você pede perdão a alguém, a primeira coisa que você precisa reconhecer é que você magoou, que você entristeceu. Talvez essa não foi a sua intenção, mas isso é outra coisa. Você precisa reconhecer o seu pecado e dizer: eu pequei. Sabe na Bíblia quantas pessoas disseram isso? Poucas. Me lembro agora do faraó, quando o povo ia sair do Egito, ele dizia: eu pequei contra o Senhor, mas ele não se arrependeu. Me lembro do filho pródigo, né, na história contada por Jesus, em que ele, depois de viver dissolutamente, ele volta e diz ao pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O faraó não tinha arrependido coisa nenhuma. O filho pródigo se arrependeu, mas se levarmos em consideração que era uma parábola, não era uma pessoa. Mas há uma pessoa que se arrependeu de fato. Foi Davi. No Salmo 51 ele diz: contra ti, somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. O povo de Israel também aqui diz: nós pecamos, mas depois eles voltaram a pecar. Há quantas pessoas o pecado na vida dela vira um ciclo vicioso, não virtuoso, vicioso. Ele entra num círculo que é peca, confessa, se arrepende, confessa, depois peca o mesmo pecado, se arrepende, confessa, e volta no mesmo pecado. E depois, quando recebe o juízo de Deus, diz: onde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Mas glória ao Senhor, nós temos um Deus misericordioso. E esse Deus misericordioso, quando nós confessamos, como o povo de Israel confessou, nós pecamos contra o Senhor. O nosso Deus se levanta em nosso favor e entra na batalha por nós. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 7, 1 Samuel. Isabel, se tiver como você botar aí para nós. O verso 7 diz assim: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. E quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Mas, diz o verso 8, os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. É uma batalha espiritual que nós estamos. É uma batalha espiritual. A Bíblia diz que o povo de Deus orou e jejuou, versos 5 e 6. Oração, adoração, quebrantamento e jejum. Quando nos consagramos, o Senhor entra na batalha. E quando o inimigo levanta, nós precisamos clamar ainda mais ao Senhor. E no verso 8 a Bíblia diz: Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor respondeu. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele responde. Diz o salmista: um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, a batalha continuava. E a Bíblia diz no verso 9 que Samuel cultuava ao Senhor. Enquanto você cultua, o Senhor troveja. Olha o que diz o verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Agora percebam. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel.
quando o povo de Deus cultua, o Senhor troveja. O Senhor troveja. E eles ficaram profundamente com medo e fugiram. O povo de Deus perseguiu, e é nesse contexto que chegamos ao versículo 12 que lemos no início. Depois que os filisteus vão embora, fogem, vejam que eles não pegaram nenhuma arma, mas o Senhor simplesmente trovejou. E aí é nesse contexto que Samuel pega uma pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o povo se distanciou de Deus, perdeu a arca da aliança, mas quando o povo se arrependeu novamente, a arca foi devolvida e o Senhor deu a vitória. A batalha espiritual, querido, é uma luta. Eu quero dizer a você, se você não está lutando, você está apanhando. Se você não está lutando, você está perdendo a batalha. E no nome de Jesus, eu quero dizer a você que o Senhor tem estado conosco. Que você deve, em nome do Senhor Jesus, pedir que a presença, o poder e o propósito do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Para que toda maldição, tudo aquilo de ruim, toda expectativa do inimigo contra a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Todo Deus que entrar na sua casa, Deus estranho, caia por terra em nome de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você possa realmente ser vitorioso. É que você aprenda a fazer marcos na sua vida. Samuel diz: Ebenezer. Aprenda a fazer marcos na sua vida, em nome de Jesus. Eu me lembro quando minha terceira filha nasceu, Ana Beatriz, em 2010. Primeiro, a gravidez já foi uma gravidez de milagre. Mas quando nós fomos para ganhar o bebê, na hora do parto, onde estava tudo já bem programado para que tudo ocorresse de maneira natural, parto natural, como havia sido os outros 2 partos, realmente houve uma complicação. Nós não tínhamos ideia da grandiosidade daquele problema. Depois soubemos que era algo onde a mãe e a filha, no caso minha esposa e minha filha, correram sérios riscos de vida. Eu, inclusive, foi o único parto que eu me preparei para assistir, porque os outros 2 eu não tive coragem. Eu estava lá todo preparadinho, já com a minha roupa, mas não pude entrar, entrei no finalzinho já, dada a complicação que houve naquele parto. E passado aquele primeiro susto, nós então oramos ao Senhor, e mesmo no quarto do hospital, eu percebi no olho da Bia uma bolinhazinha bem no cantinho do olho. E ali mesmo, eu já chamei a pediatra e pedi para olhar. Ela disse: você faz uma massagenzinha, etc., e aquilo sai. Resumindo a história, aquilo não saiu, na verdade. E ela, um bebezinho, né, de dias de idade, ficou com o rosto muito inchado mesmo. E a gente vendo aquela criança, que foi tão esperada, que o nascimento já foi um milagre, mas agora com aquela situação no olho, o médico se recusava a operar. Ele disse: eu não posso operar, ela é muito novinha, não vai dar conta. E nós, então, fomos para o joelho, fomos para a oração. Na sexta-feira, o médico, então, nos deu todos os exames que precisava fazer e encaminhou para uma médica operar, porque ele não tinha coragem de fazer. Ele disse: eu não vou fazer. Então, nosso coração estava muito apertado.
Isso era sexta-feira. E nós fomos para o joelho, fomos para a oração. E ele diz, volta então na segunda-feira. E no sábado já percebemos uma melhorazinha, no domingo uma melhora, e na segunda-feira, eu até anotei o dia, que era o dia 31 de maio de 2010. Então ela nasceu dia 1º de abril, tinha 2 meses praticamente, quase 2 meses. E na segunda-feira aquela situação já tinha passado. E fomos ao médico, já estava marcado. Chegamos lá, ouvimos da boca dele, eu não sei o que aconteceu, eu sei que aconteceu um milagre aqui. E graças a Deus, a nossa filha, desde aquele dia, ela foi curada completamente daquele problema. Sabe o que nós fizemos? Fizemos um marco, nós temos fotos disso e sempre nos lembramos. Hoje a Bia está com 10 anos, grandona, enorme, mas sempre nós contamos para ela essa história. Para ela saber que era um milagre do Senhor. Mas nós colocamos um marco no nosso coração, tanto é que nós temos tudo gravado, o dia direitinho onde cada coisa aconteceu. Era o dia de nós dizermos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você tem os marcos na sua vida de Ebenezer? Você pode anotar, você pode marcar mesmo, de repente fazer, como os americanos chamam, um storyboard de fatos, de quadros da sua vida que aconteceram. E você poder contar a história, olha, nesse dia o Senhor fez isso, nesse dia a bênção foi essa, naquele dia foi essa bênção aqui. Aprenda a ver as coisas do ponto de vista de Deus. E com certeza você vai poder dizer como Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer, a boa mão do Senhor, ela tem estado sobre a minha vida. Não sabemos de fato, queridos, quantas lutas nós enfrentamos. Não sabemos absolutamente. E nem quantas vamos enfrentar daqui para frente. Mas é um conforto de Deus para o nosso coração. Pensar e alimentar a nossa esperança. Foi, é e será sempre o Senhor, o nosso alento. Aquele Pai bendito que peleja por nós. Por isso eu consagro mais uma vez cada lar, cada casa que recebe esse sinal nesta noite. Ó Deus, que ao invés de estarmos torturados pelas notícias ruins que nos chegam, que ao invés de estarmos angustiados pela situação que nós não sabemos o que vai ser, e de fato nós não sabemos, Deus. E reconhecemos, ó Pai, que quando pensamos no que pode acontecer, no que pode vir por aí, quando ouvimos os profetas do caos na televisão o tempo todo, se nós nos alimentarmos dessa desesperança, ó Deus, realmente nós adoeceremos até na alma, até no espírito, mas a Tua palavra é garantia para nós, a Tua palavra é garantia para nós. Nós conhecemos o final do livro, nós conhecemos o final dessa história, e no final, Senhor, nós seremos vitoriosos e vitoriosas com o Teu Filho Jesus. No final, Pai, não haverá pandemia, nem doença, nem choro, nem lágrimas. Mas uma certeza nós temos, é que seja o que for, é que seja o prognóstico que for, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E nós te louvamos por isso. E pedimos que o Senhor encha o nosso coração desta certeza da Tua presença, do Teu cuidado para conosco. E que a presença do Senhor esteja sempre conosco. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos louvar? Vamos louvar a esse Deus maravilhoso que está conosco. Não é isso, Felipe? Ebenezer, Felipe? Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje acordei com a intenção
conosco. Todo o amor que ofereceu, Senhor, mereceu. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu. Tudo que era seu, me fez viver. Amém, glória ao nosso Deus. E já que é agradecimento, nós também temos que agradecer ao Senhor, porque amanhã o irmão Gilmar e a irmã Dulcilene estarão fazendo 29 anos de casado. Que bênção, né? E quarta-feira minha esposa fez mais um aninho de vida. Não pode falar a idade não, senão dá problema em casa. Glória a Deus, temos muito que agradecer ao Senhor. Também temos vários pedidos de oração aqui que vamos contemplar nessa noite. Marcelo Cruz, ele pede oração pelos seus 2 irmãos que estão enfermos. Pastor Spy pede oração em favor da família, pelo Rafael e também sua avó materna que faleceu hoje. Então oremos por essa família e também em favor do Rafael que perdeu sua avó. A Rosélia pede oração também por sua família, por suas sobrinhas que trabalham na área da saúde, por seu sobrinho e por todos que perderam o emprego. E é uma realidade, né? Muitas pessoas estão agora sofrendo também com essa questão financeira. Oremos por essas pessoas. A Marisa pede oração por André Luiz, pois está gravemente enfermo. Oremos por ele. A Elisete pede por nossa nação. A irmã Rayane pede pelas pessoas que estão infectadas pelo vírus. A Naninha, ela pede oração por todas as nações. A Nimele pede por toda a sua família que ainda não se converteu. O Eliseu pede por sua família. O Carlito pede por seus filhos, Lucas e Marcos. O Maurício pede por Vandeleia. Está ruim no hospital após ter passado por cirurgia e a retirada de um câncer. Oremos pela Vanderleia. Betânia Melo pede pela sua saúde e segurança por toda a sua família. E Beth pede oração por Mateus e a família. Ele foi internado ontem em Teófilo Otoni após um acidente de carro. E ontem também no nosso grupo de louvor aqui da igreja, a irmã Briana pediu oração por Jordan, um jovem de 17 anos que também foi diagnosticado com Covid-19. Oremos, irmãos. Hoje nós temos 74 casos confirmados e estão em processo de Covid-19 na cidade de Governador Valadares. Oremos para que o Senhor faça a sua vontade. Pai, nós lemos aqui pedidos que estão vindo de corações aflitos, cansados e sobrecarregados. E ninguém melhor do que o Senhor para renovar a nossa esperança. Ninguém melhor do que o Senhor para dar ânimo aonde o ânimo se foi, Pai. Ninguém melhor do que o Senhor para renovar nosso olhar e nossa visão, Pai. Sê com cada família que agora chora por causa dos seus entes queridos, ó Pai amado. Chora, Senhor Deus, por motivos financeiros, por motivo de saúde. Chora, Senhor Deus, angustiados, cansados, ó Deus, mediante a todo esse processo que estão vivendo. A nossa oração é que o Senhor venha renovar o ânimo, o fôlego de cada família. Amanhã é segunda-feira, meu Pai, voltamos de novo ao trabalho. Voltamos de novo, Senhor Deus, a empreender nossa vida, Pai. Cuida de nós. Cuida, Senhor Deus, daqueles que perderam o seu emprego, ó Pai amado. São pais de família, são arrimos, ó Pai, são esposas também que apoiavam o seu marido e agora, mediante a toda essa dor, ó Deus bendito, não sabe o que fazer, não tem onde procurar um trabalho, meu Pai. Em nome de Cristo, seja com essas famílias. Oramos também pelos profissionais da área da saúde, meu Pai. Em nome de Cristo, nós levamos cada um diante do Teu trono de graça, pois sabemos, Senhor Deus, que agora muitos estão indo para um campo de batalha, encarar, Senhor Deus, situações complexas e inesperadas, meu Pai. Ser com cada médico, com cada enfermeiro, com cada técnico, Senhor Deus, com cada pessoa responsável, ó Pai amado, na área da saúde, dando sabedoria e orientação. Oro por nossos governantes, meu Pai. Oro para que o Senhor dê iluminação na mente deles, que eles possam compreender o que é bom verdadeiramente para a sociedade, que não sejam egoístas em seus atos, que eles ajam, Senhor Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, meu Pai. E oro, Senhor Deus, pela igreja do Senhor. Oro por nós, ó Pai, povo Teu. Venha sobre nós,
nos oriente a viver conforme a Tua vontade e continue, ó Pai, derramando graça sobre nós. É a nossa oração, na certeza, Pai, que o Senhor está olhando para cada pedido aqui feito, olhando para cada vida, ó Pai, que se alegra, ó Deus amado, com relação a aniversários, a comemorações, Senhor Deus, mas que também há muitos chorando nessa hora, cansados e aflitos, Pai. Vem sobre nós, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, queridos. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo e da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és o meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo. Maravilhoso és o meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Pra acabar, Seja o que for, eu não temerei. Por quê? O Senhor está comigo.